Vivemos cercados de regras invisíveis. Elas orientam a forma como agimos, falamos e nos relacionamos. Essas regras nascem da vida social, da convivência diária entre as pessoas. Como destacou Emily Durkheim, é na sociedade que a moral encontra sua origem e sua força. A moral é o elo que une os indivíduos e sustenta a vida coletiva. A gente trabalha com diferentes crianças, certo? A nossa sociedade ela é formada de diferentes diversidades, né? Diversidades, coisas assim que a gente vem trazendo, traz de casa a religião, a gente traz de casa os valores que a gente aprende, que a gente adquire, né? E quando a gente chega na escola, principalmente eles que venham do lar, e a gente vai moldando toda essa situação neles, né? Que a gente recebe crianças que não têm o conhecimento do respeito, as crianças que não têm, muitas das vezes, não têm aquele conhecimento, aquele hábito de respeitar o seu próximo, né? Mas dentro da nossa escola, a gente trabalha, a gente enfatiza muito isso, o respeito pelo seu próximo, o afeto, o amor, né? Então a gente tem essa parte, eu digo assim, essa parte de entender as nossas crianças quando elas chegam na nossa escola. Por quê? Porque a gente passa todos aqueles combinados, todas aquelas regras que eles possam respeitar um ao outro e respeitar dentro do lar também. Agora vamos lá, professores, agora. Bom dia, professora, como vai? Você vai bem também. Legal, legal, legal. Quando você faz uma coisa que você gosta, que você ensina com amor, isso aqui fica marcante. Eu digo assim que daqui a 26 anos de experiência que eu tenho, eu aprendi a cada dia com meus alunos, principalmente o amor, o afeto e o respeito para com eles. Né? Então eu digo assim que a profissão não é, eu digo assim, não é ela que nos abraça, somos nós que abraçamos ela. Então, vocês, futuros pedagogos, sintam-se abraçados na educação. Minha rainha, pétala azulada, luz da minha vida, gamada pelo caprichoso. Seu coração é uma casa de portas abertas, de ternura e paixão. O ser humano ele é um ser relacional, né, que vive coletivamente. Né? Nós não podemos viver sozinhos, né, estar sozinhos. Nós vivemos em comunidade, né, em grupo, e para isso nós somos feitos, né, para vivermos em relação. E nessa relação, nessa comunidade, nessa vida de fraternidade, de coletividade, as regras e as leis, elas são muito importantes, né, por ajudar a regular e a equilibrar, né, e a garantir que todos, né, todos os indivíduos, eles tenham os mesmos acessos, tenham os mesmos direitos e tenham os mesmos deveres. Então, isso só é possível realmente com a ajuda, né, com um instrumento, com uma regra, com uma lei, com um instrumento para ajudar, né, a regular essa coletividade. Não só no sentido de proibir ou de coibir, né, mas a nos ajudar, né, a compreender que a minha liberdade, ela começa, né, onde termina do outro, e a minha liberdade também termina onde começa a do outro. E que para que todos nós possamos coexistir, né, em liberdade, em harmonia, precisamos nos respeitar mutuamente. Né? Eu entendo que os valores, né, as leis, os valores morais, eles têm, sobretudo, este papel de nos orientar para o respeito, nos orientar para esta compreensão, né, de que todos somos iguais, né, de que todos nós temos o direito ao nosso lugar, né, e o direito ao meu lugar, ele não pode excluir o direito ao lugar do outro. Então, as regras, elas vão trazer para a consciência aquilo que dentro do nosso inconsciente isso já é pré-definido, né? Então, vem ajudar a organizar a coletividade para que consiga se estruturar
e para que consiga se manter bem, né? De modo a proporcionar para todos, né, as mesmas oportunidades, né? Num cenário utópico, claro, todos teriam as mesmas oportunidades. Mas é para isso que as regras, né, e que os valores nos conduzem, né? Para que todos nós possamos viver em harmonia. E para nós, né, enquanto religiosas, né, enquanto uma pessoa cristã, isso é muito importante porque o valor máximo, o valor supremo para nós é o valor do amor, né? É a misericórdia, é a compaixão. Então, ter este, né, a plenitude da lei é o amor. Este é o mandamento máximo do cristão, né? Este amor que nos ajuda a ver o bem em tudo e em todos e nos ajuda a trabalhar em prol do bem, né? De um bem maior. Então, realmente, é muito importante, é muito necessário, né? Que nós nos deixemos guiar e conduzir por estes valores, né? Que tem como objetivo o bem de todos nós. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve. Aqui no hospital, a gente preza muito pela humanização, mas para além da humanização, a parte espiritual, porque a gente não vê o paciente só como um paciente. Desde a faculdade, a gente sempre aprende uma frase que é bem impactante, que todo paciente que tu atende é o amor da vida de alguém. Então, a gente trabalha muito em cima disso, muito que, além daqui ser uma maternidade, a gente trabalha com as primeiras horas de vida, os primeiros anos de vida, os primeiros meses de vida. Então, assim, a gente trabalha tanto a parte humanização e a parte espiritualização, para que o momento de internação ou a vinda ao hospital não seja algo que seja, tipo assim, um momento traumático, seja um momento, sei lá, de muita tensão. A gente tenta deixar com o ambiente mais confortável possível. Eu, como núcleo, todo dia a gente tem que passar uma visita diária. E eu, particularmente, nas minhas visitas, além de ver a parte de fazer o certo, orientar a equipe a fazer o certo, é conscientizar a equipe a fazer o certo não porque tem que ser feito, mas porque a gente está trabalhando com uma vida, a gente está trabalhando com alguém, a gente tem que ter essa conscientização com os profissionais e com as pessoas que a gente está trabalhando. E a parte, assim, de o que significa fazer o certo no trabalho diário. Fazer o certo muitas vezes não vai ser só aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Fazer o certo vai ser tu olhar para o paciente, ver que tem uma conduta, mas que no teu olhar clínico tu vai saber que ele precisa de mais alguma coisa, precisa de mais uma atenção. Não é só uma medicação de horário, não é só mudar o de leito, não é só mudar o paciente de decúbito, é tu conversar, é tu dar um bom dia, tu perguntar se ele dormiu bem, perguntar se ele comeu bem, tu perguntar por que ele tá sozinho, cadê o acompanhante que estava um outro dia. Então, assim, essa parte toda que a gente trabalha aqui é para que a gente crie um vínculo realmente com o nosso paciente, para que tudo que ele passe aqui no hospital, ele possa levar adiante, digamos assim. O pessoal de fora, alguém foi em alguma instituição e falou mal daqui, ou foi e assim acolá. Não, a gente não pensa nisso, a gente pensa no que o paciente vai levar daqui para ele. Então, quando a gente fala de questão de ética, né, profissional, aqui no hospital a gente tem diversas situações, né? Então, aqui eu sou a enfermeira Beatriz, mas lá fora eu sou uma pessoa civil. Então, aqui, enquanto profissional, eu preciso preservar a questão da imagem e integridade do meu paciente, uma vez que eu estou à frente de um núcleo de vigilância epidemiológica. A gente tem a questão daqueles pacientes que têm IST, aí tem a questão do estigma social, né? Uma vez que se a gente encontra aqui uma pessoa dentro do hospital que a gente conhece lá fora, eles ficam, né, com um pouco de receio e vergonha, e nós, enquanto profissionais, a gente precisa preservar a imagem dessa pessoa. Aqui a gente trabalha o que é certo, são as
as nossas regras que os nossos caboclos colocam para a gente, tá? Aqueles determinam certas regras e a gente tem que obedecer. Começando assim, eu vou dar um exemplo, preceito. Aquele tem que seguir certo. Para você participar de uma gira, você tem que estar puro, não impuro. A questão, se você sai, tem uma gira sábado, que é hoje. Você sai dentro de uma sexta-feira, vai para um lugar, bebe, mantém relações sexuais, o seu corpo já não é mais puro. Isso é errado para nós, tá? E errado na relação da nossa religião. Isso é errado. Porque o certo para nós é você estar puro para receber aquela entidade. Esses dias, assim, a gente sofreu com o Gabriel, né? Gabriel teve um problema. E quem cuidava dele na casa dele, ele não, quando ele chegou até a casa dele, era um menino sem, de querer viver. Ele só via numa cama, não tinha vontade mais para nada. E quando a gente chegou lá e a cabocla foi até ele, ela começou a ter uma conversa com ele, né? Conversar que aquilo ali não era bom para ele, que ele precisava de outro lugar, que não fosse só a casa dele para viver, ele precisava enxergar, né, que ele não era um coitado, entendeu? Ela usa muito as palavras que você não tem que ser fraco, meu filho, você não é isso, isso, isso. E ela começa a trabalhar essa questão. E foi quando ela convida ele a vir para o terreiro, né? E nessa vinda dele para o terreiro, ela entrega 2 caboclos para cuidar dele. E no momento que ela entrega a dona Joana Gonça, que é a mãe de cabeça do Rafael aqui, que tá, e o seu chapéu de couro de uma filha minha que não se encontra mais no terreiro. E eles começaram, né, a trabalhar essa questão com ele, de massagem, né, fazer uma fisioterapia com eles. Os próprios guias, né, desciam lá cuidar dele e conversar com ele. E nisso aí ele se sentiu mais, né, confiante. E com ela, assim, sempre, olha, quero que você estude, tá? Você estude. E ela sempre coloca essa palavra. Você precisa estudar. Eu coloco desse jeito, mas não é essa palavra bem digna como ela fala. Se vocês tiverem a oportunidade de estar com ela tem umas coisas que você vai poder entender e umas coisas que você pode perguntar dos meninos que ele pode explicar. Mas aí ela coloca muito isso. Tem que estudar, porque eu não quero filho assim, eu quero filho aqui, ó. Entendeu? Então ela coloca muito isso. E o Gabriel, ele foi. E sabe? Ele foi ganhando. Quando a gente viu o Gabriel entrar aqui, todo motorizado, né? Com a cadeirinha motorizada dele, todo elegante, totalmente transformado, gente. A moralidade pode mudar ao longo do tempo, mas ela sempre nasce do mesmo lugar, da convivência e do relacionamento entre as pessoas. É na vida social, no contato diário, que aprendemos o que é o certo, o justo e o necessário para viver em grupo. Ser moral é sentir que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. É reconhecer que a nossa existência só ganha sentido quando se liga do outro.